Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um curso de Revit. Eu sou o professor Paulo Vanucci e hoje nós vamos continuar falando sobre a introdução ao Revit. Bom, no ano passado a gente já falou de alguns comandos aqui na área de trabalho do Revit, na interface do Revit. Agora nós vamos definir 8 partes principais da interface do Revit. A primeira delas, que a gente vai estar definindo aqui, é a barra de ferramentas de acesso rápido. Ela fica localizada na parte superior aqui do Revit, onde tem esse botãozinho azul aqui do Revit. Tá? Você tem alguns comandos como abrir arquivo, salvar arquivo, impressão, etc. Então, nessa parte aqui superior fica a barra de ferramentas de acesso rápido. Ok? A segunda barra que nós vemos aqui abaixo da barra de acesso rápido são as guias, tá? Aqui nós temos acesso a vários comandos, tá? Então ela fica bem abaixo aqui da barra de ferramentas. Então nós temos arquitetura, estrutura áspera, moldado, sistemas. Então essas são a segunda parte da interface do Revit. A terceira parte aqui da interface do Revit são os comandos e painéis, tá? Que ficam localizados aqui abaixo das guias, né? Então você tem aqui os comandos e painéis. A quarta parte que nós temos aqui da interface são as propriedades. Elas ficam aqui à esquerda, né? As propriedades. A quinta é o navegador de projeto, fica localizado aqui. A sexta parte é a área de trabalho, onde a gente vai realizar os desenhos, né? A sétima parte aqui é a barra de navegação. E a oitava parte, tá? Bem aqui embaixo, que é a barra de status, ok? Barra de status. Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui na interface, a primeira coisa que a gente vai mexer aqui, tá? São uma parte nova, que a gente não falou na outra aula, é essa setinha aqui que fica bem na lateral da nossa barra de ferramentas de acesso rápido aqui, ó. Então nós temos essa setinha aqui apontando para baixo. Então, se eu vier aqui no Revit, a setinha está aqui, ó. Então o que acontece? Eu posso personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Por exemplo, se eu colocar aqui, esse item não está marcado, né? Se eu colocar esse item aqui, ó, vai aparecer um item novo aqui, certo? Se eu, por exemplo, vou tirar um item daqui, tá? Que é, por exemplo, vou tirar esse item novo daqui, senão ele não vai aparecer, tá? Vamos supor que eu vou colocar um outro item aqui, tirar um item que tem aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o item salvar mesmo, tá? Observe que esse botão que é de salvar aqui, ó, ele está colocado aqui. Quando eu desativar isso aqui, ele vai sair daqui. Aí eu ativo de novo, ele aparece. Então a barra que contém o item de salvar, né? A gente pode inserir ou retirar esses itens que estão na lista aqui, tá? Na barra de ferramentas de acesso rápido, certo? Então a gente pode fazer isso, ok? Muito bem. Outro item que a gente vai considerar aqui é essa pequena setinha que aparece aqui no painel da interface do Revit, tá? Então vamos olhar aqui no Revit. Por exemplo, eu tenho aqui essa barrinha, né, que é minimizar para os botões do painel. Se eu ficar, por exemplo, clicando nela, eu clico uma vez, por exemplo, ela muda a interface do Revit, certo? Eu vou clicar mais uma vez, ela mudou de novo.
Vou clicar de novo. Mudou novamente. Mudo mais uma vez. Aí ela volta ao início do que a gente tinha começado. Então, essa barrinha de minimizar para os botões do painel, ela faz essa alteração. Tá? Você pode ir clicando aqui, ó, ela vai fazendo a alteração da interface. Então, sempre que você estiver trabalhando e por acaso você perder essas partes de comando aqui, você pode vir aqui e tentar encontrar de novo, voltar à situação inicial que você tinha. Ok? Maravilha. Bom, outro item que a gente precisa verificar são esses símbolos que aparecem aqui na nossa área de trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, esses símbolos aqui que aparecem na nossa área de trabalho, esses símbolos aqui, ó, eles indicam para a gente as elevações. Tá? Então, tem a elevação, por exemplo, norte, elevação sul aqui embaixo, elevação oeste e elevação leste. Tá? Então esses itens são importantes para a gente trabalhar. Supondo que eu venha aqui, ó, e dê 2 cliques nessa elevação, na elevação norte, o que vai acontecer? Eu vou tirar isso aqui, som. Então cliquei na elevação norte. Aqui na barra de navegador de projeto, no painel de navegador de projeto, né, aparece aqui as elevações para a gente, que é elevação de construção. Então tem elevação leste, norte, oeste e sul. É a mesma elevação que a gente vê aqui, ó, certo? Então essas elevações aqui correspondem no navegador de projeto a essas elevações aqui. Então se eu clicar, por exemplo, como eu fiz 2 vezes aqui, com o botão esquerdo do mouse, vão aparecer, vai aparecer a elevação norte, os níveis pertencentes à elevação norte, por exemplo, para esse tipo de vista, né, que eu estou tendo. Se eu fechar aqui, por exemplo, e quiser entrar na elevação norte, mas sem dar 2 cliques aqui, eu posso clicar 2 vezes aqui, ó, no navegador de projeto, e eu entro novamente na elevação norte. E aí eu vejo os meus níveis de elevação aqui. Se eu quiser fazer isso, por exemplo, para a elevação oeste, então dou 2 cliques aqui, eu vejo os 4 níveis da elevação oeste. Ok? Se eu quiser fazer isso para a elevação sul, mesma coisa. Só para testar, né? Dou 2 cliques aqui, eu vejo todas as elevações, todos os níveis dentro da minha elevação sul. Então, tanto faz eu clicar aqui nas elevações ou aqui nas elevações no navegador de projeto. Ok? Outra coisa interessante que a gente pode falar é sobre esse item que aparece aqui na barra de acesso rápido, que é a vista 3D padrão, essa casinha que aparece aqui, tá? Então, o que ela faz? Vamos aqui para o Revit. Então, se eu clicar nesse item aqui, ó, vistas 3D padrão, clicando nela, eu vou ver o meu objeto desenhado numa vista 3D, certo? Então eu vou ver aqui os níveis, né? Se eu tivesse alguma coisa desenhada aqui, eu veria o meu objeto tridimensional e vejo todos os níveis pertencentes a essa área que eu desenhei. Só que eu estou vendo isso de uma forma tridimensional. Agora, se eu quiser ver apenas o nível 1, então eu volto aqui para essa aba e vejo o nível 1, ok? Então aqui a planta 3D e o primeiro nível que eu estou utilizando. Agora, se eu clicar, por exemplo, aqui na vista oeste, ele abre a vista oeste com todos os níveis. Então, no nível 1, o nível 1 corresponde a esse nível que eu estou trabalhando.
A vista oeste contém todos esses níveis que eu consigo visualizar. E se eu quiser visualizar todos os níveis de uma forma tridimensional, basta eu abrir aqui a vista 3D padrão. E aí eu consigo visualizar todos os níveis, ok? Então, beleza. Vamos para frente. Outra coisa importante de falar é que eu posso utilizar, por exemplo, se eu utilizar a tecla Shift do teclado mais o Scroll do mouse, o botão central do mouse, né? Apertar ele junto com a tecla Shift, o que acontece? Eu consigo orbitar aqui o desenho 3D, dimensional, tá? Então, Shift no teclado, a tecla do mouse, do meio do mouse, girando o mouse na mesa, aí você tem esse giro do objeto tridimensional, beleza? Bom, e para a gente finalizar aqui, então, por exemplo, supondo que eu tenho aqui os meus níveis, né, dentro da elevação oeste, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui 4 níveis. Supondo que eu queira inserir mais um nível aqui dentro da elevação oeste, eu consigo? Eu consigo. Então, basta eu vir aqui na aba Arquitetura, na guia Arquitetura, e venho aqui nessa parte de dados em nível. Eu clico em nível, vou selecionar aqui com o mouse, ó, apenas passar o mouse na extremidade do último nível, levar um pouco para cima, né? Vou colocar uma altura aqui de 5 metros, vou clicar e vou arrastar para a lateral. Vou clicar aqui de novo, e inserir aí um nível de 5 metros, que seria o nível 7 aqui, tá? Nível 5 ele está nível 1, 2, 5, 6 e 7. Beleza? Então ele está numerando, pulando aqui os números, né? Mas nível 7. Então eu inseri um nível aqui, ok? Vou dar um ESC aqui, tá esse nível inserido. Aí, supondo que eu vá para a aba de 3D aqui, o que vai acontecer? Observe que eu tinha 4 níveis. Como eu criei um nível aqui criei um nível aqui a mais dentro da elevação oeste, então o que acontece é que eu vou ter mais um nível, o quinto nível, né, aparece para mim também o 3D. No nível 1 não aconteceu nada, tá? Não aparece nada. Beleza? Se eu tivesse feito, por exemplo, eu vou vir aqui vou aqui na elevação sul, por exemplo, vamos supor que eu vou criar mais um nível, tá? Um nível, vou aqui no início, né? Vou aumentar uma altura aqui, clicar e levar para a direita. Cheguei aqui e criei mais um nível. Aperto o ESC no teclado, criei mais um nível. Volto agora aqui para o 3D, então novamente aparece mais um nível criado. Certo? É assim que eu vou fazer. Agora, observe o seguinte detalhe, né? Quando você está dentro da aba 3D, tá? Se você observar aqui dentro da guia arquitetura, você vê aqui da parte de dados, você vê que você não consegue inserir um nível dentro da aba 3D. Para inserir um nível, você precisa estar dentro da elevação. Tá? Então, das elevações que eu estou aqui, qualquer uma delas eu conseguiria colocar um nível, certo? Mas se eu estiver dentro da vista 3D padrão, eu não consigo inserir níveis, certo? Um outro detalhe que a gente pode observar quando você vai criar um nível, vou criar um nível aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu vou iniciar por aqui, passei o mouse aqui, ó, ele ficou roxo ali, né? Eu subo um pouquinho e dou um clique. Aí eu arrasto para a direita. Eu vejo o seguinte, ó, que ele cria um nível, só que é o contrário da posição do nível que está na direita. Ele cria um nível contrário ali. Para que eu evite que isso aconteça, o que eu posso fazer? Vou dar um delete aqui. O que eu faço? Normalmente eu começo aqui por esse lado
onde não tem a indicação do nível, subo, clico e arrasto para a direita. Assim eu consigo deixar todos os níveis do lado direito. Se eu começar criando do meu lado direito aqui, ele vai jogar a extremidade do nível para a esquerda. Tá? Isso é só um detalhe construtivo que você pode alterar depois. Mas é um detalhe, certo? Bom, então essa era a aula de hoje, tá? A gente colocou mais alguns itens aqui. A gente fecha por aqui e bons estudos, pessoal.